Olá! Hoje nós estamos aqui para apresentar 3 livros do mesmo autor, Daniel Cordó. Daniel Cordó hoje já se tornou um amigo. Ele publicou 2 livros de forma independente, que é o Um Novo Olhar e o livro Além do Olhar. Hoje, especificamente, nós vamos falar mais sobre o livro Presença, Bentinho, que é um livro psicografado pelo Daniel Cordó e com a ajuda do seu mentor espiritual, que é o Bentinho. Esse livro foi recém-lançado pela editora Hércules e é sobre ele que nós vamos falar. E vamos começar conversando, mas primeiro eu quero mostrar quem é o Daniel Cordó e por que que eu tenho tanto carinho pelo trabalho dele, tanto respeito pelo trabalho dele. Daniel Cordó é um médium espiritualista. Desde os 12 anos, quando iniciou uma relação íntima e constante com o mundo espiritual, especialmente com seu guia e amigo Bentinho. Desde cedo, Daniel aprendeu a escutar o silêncio das entrelinhas espirituais, dialogando com entidades amigas e explorando realidades sutis com naturalidade e profundidade. Sua jornada o levou a atravessar fronteiras internas e externas, buscando fundamentos espirituais que unissem saber, alma e serviço. Estudou e vivenciou tradições ancestrais, como as religiões de matriz africana, nações Efon e Quetu, o xamanismo inca nos Andes, e percorreu o caminho de Santiago de Compostela, com passagens por Assis, na Itália, além de vivências celtas e mágicas na Espanha, Inglaterra e Holanda. Irlanda. 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 Autor de obras como Um Novo Olhar e Além do Olhar, Daniel é o fundador de um espaço Um Novo Olhar, dedicado ao autoconhecimento, à lucidez espiritual e à cura da alma, e conduz também o Ilê, Axé e Di, Casa de Força e Culto aos Orixás. Suas palestras e atendimentos espirituais são verdadeiros encontros entre mundos, onde a presença de Bentinho, seu guia, se faz sentir de maneira viva e amorosa. Daniel Cordó é, antes de tudo, um peregrino da consciência, uma ponte entre mundos e um facilitador da verdade que liberta. Daniel, obrigada pela presença, Eu que seja agradeço. bem-vindo e nós vamos conversar hoje a respeito do Bentinho, Com né? certeza. Eu que agradeço. Muito feliz de estar aqui novamente na editora Hércules, que tanto editora agora como estúdio também, maravilhoso. Eu me Obrigada. sinto lisonjeado de estar aqui nesse papo de amigo. Na Papo verdade, é um entre papo de amigos. amigo que as pessoas podem conhecer um pouco mais dessa trajetória, conhecer quem é esse Bentinho, o que ele traz, o que ele representa, não só na É, minha vida, e tenho certeza que com esse livro vai representar muito na vida de muita gente também. isso mesmo. Olha, o Daniel, eu vou deixar ele falar sobre o Bentinho, porque logicamente é ele e o seu mentor espiritual, a intimidade maior é entre eles. Mas aqui no livro tem uma descrição de quem é o Bentinho por ele mesmo. Então eu vou fazer tipo a voz do Bentinho para vocês terem uma noção melhor de quem ele é e depois a gente começa a descrever a importância desse livro para a espiritualidade. Eita lasqueira, você que sabe quem é Bentinho, né? Então se ajeita aí, que história boa, cheia de riso, poeira e benção misturada. Bentinho, para quem não sabe, nasceu lá para as bandas de Paraty, no Rio de Janeiro, terra de mar, de pedra lisa, de riso mole e de fé cumprida. Num tempo em que o Brasil ainda estava com a alma enroscada nas correntes, eu já vinha ao mundo com o ventre livre, livre igual o passarinho de Deus. Não era escravo, mas também não era dono de muita coisa, não, senhor. Vivia debaixo das rédeas dos senhores da época, daqueles que mandavam mais que missa de domingo. Vi com estes olhos que a terra de comer, e já comeu. O fim da escravidão, o povo soltando o grito preso na garganta, o vento mudando de cheiro. Aprendi cedo que a liberdade começa dentro e depois é que se espalha para os pés, para as mãos, para a vida toda. Minha avó, com toda a sua humildade e sabedoria, me apresentou o mundo espiritual. Era mais sábia que livro grosso, distante e velha. Conhecia a orixás pelo cheiro do vento,
Li o sagrado nas folhas, nas tarefas do dia a dia, entendia as vozes do invisível como quem entende o choro de um filho. Foi ela quem me ensinou a não ter medo do invisível, a conversar com ele, a rir com ele, a dançar com ele, até um dia se tornar parte dele. Cresci alegre, feito sabiá em dia de sol, debochado, feito menino arteiro, descontraído, igual rede balançando na varanda. Talvez por isso Deus foi me abrindo as porteiras, conheci muita gente boa, fiz amizade em tudo quanto era canto e arrumei uma meia dúzia de encrenca bonita também, que ninguém é de ferro. Aí, depois que a alma largou o corpo, porque sim, morrer é só mudar de roupa, eu continuei do mesmo jeito, rindo, proseando, ajudando no que posso, puxando a orelha quando precisa, amando sem medida. Hoje ando por aí invisível, mas muito presente, fazendo parceria com um camarada que virou irmão de alma, este médium que abre espaço para essa comunicação. O cabra me dá passagem, me dá carinho, me dá risada, e eu dou para ele conselho, abraço e umas puxadas de orelha também, que ninguém vive só de tapinha nas costas. O Daniel é a voz e eu sou o sopro. O Daniel é a pena e eu sou o vento. E junto a gente continua espalhando essa fé que cheira a café quente, a terra molhada e a esperança sem fim. Então, resumindo, que já falei demais, sou Bentinho, espírito caipira, carioca, filho da liberdade, neto da sabedoria, sobrinho da força, amigo do riso e parceiro de toda alma que quiser caminhar mais leve nesse mundão de Deus. Se tu topar andar comigo, só te digo uma coisa: vai dar risada, vai pensar, vai chorar um bocadinho, mas acima de tudo, vai lembrar que viver é o milagre que existe e que nós, alma e alma, já somos velhos conhecidos nesse infinito bonito. Não posso estar em corpo presente, mas estou em luz e em alma. Assinado com pó de estrela e cheiro de mato, Bentinho. Só por essa introdução, só por essa descrição, eu já me encaminhei com o Daniel. Desculpe, com o Bentinho. Agora, a nossa prosa vai ser com o Daniel Cordó, que está aqui. E, Daniel, como que começou essa relação? Aos 12 anos de idade que já começou esse intercâmbio cultural e espiritual Sim. entre você e o Bentinho? Não, com o Bentinho, não. Não. A minha sorte é que eu venho de uma família onde o espiritismo sempre se fez muito presente. Então, eu comecei muito cedo com mediunidade, e se fosse talvez numa outra família, talvez teria ido para um sanatório, qualquer coisa do tipo. Então, minha sorte é que consegui ter esse bom destino de ter uma boa família, que conseguia entender, que sabia que aquilo era uma mediunidade e conseguiu ir me encaminhando dentro do próprio processo espiritual. E aí eu iniciei de várias formas e busquei muito conhecimento. Então, é como você mesmo falou, eu fui buscando conhecimento, porque quando a gente tem sede de conhecimento, de buscar, nunca é o bastante. Sempre estamos indo além e atrás, e além e além. E eu sempre tive um novo olhar diferente sobre a espiritualidade. Então, aquilo que era pré-organizado, já programado, aquilo que já existia, de certa forma, me dava uma base. Mas ainda assim não era o meu ponto de vista. Não era o que eu acabava enxergando. E aí eu fui interagindo com outros espíritos. O Bentinho ele veio chegar na minha vida bem depois. Qual que foi a diferença? Eu até brinco que o Bentinho ele me alfabetizou novamente. Porque eu tinha alguns conceitos, eu enxergava a vida muitas vezes de uma determinada maneira, adolescente e tal, então você imagina como que funcionava. Então, ainda assim, existia um grau ainda de limitação. O Bentinho, quando ele chegou, foi uma coisa muito curiosa, porque ele chegou na minha vida dizendo, não, tudo que você sabe não serve mais pra nada, porque isso foi por um momento, foi por uma situação da tua vida. Agora, essa base que você tem, ela precisa te dar uma condição de além. No entanto, que uma das coisas que ele sempre me ensinou você não pode trazer o conhecimento como uma raiz. Porque a raiz, tudo bem, te dá uma certa estabilidade, te deixa firme, mas em compensação te deixa imóvel. Você tem que entender que a sabedoria é uma coluna, é um pilar que te dá estrutura para você ir além.
E foi aí que ele chegou, e aí, ó, o amor é isso. Não, amor não é isso, amor é isso. Caridade é isso. Não, Daniel, caridade não é isso. Caridade é isso, isso, isso. Então ele foi me alfabetizando novamente. Ampliando tua, a linha do Exato. horizonte também, né? Exato. Então, se eu não tivesse também, acho que essa base, talvez o professor não chegaria. Então, essa base foi para mim tão fundamental e tão importante que foi a partir dela que eu tive também meus próprios argumentos, consegui algumas coisas não concordava e depois eu ia entender, meu Deus do céu, como que eu não vi isso antes? Estava na cara, era tão nítido aquilo, como que eu não consegui perceber? Então, ele veio chegar na minha vida depois de uns 10 anos de muito trabalho já espiritual, de muita vivência, pastando, apanhando. Então ele veio, quando ele chegou, e uma das coisas que ele desmistificou foi a ideia de que uma outra consciência, seja um espírito, tá distante, tá ali. Não, tá perto, é um amigo, sabe? E ele trouxe essa aproximação mais íntima, aonde eu comecei a criar essa intimidade de amizade, de carinho mesmo, de aquele amigo que tá só num outro plano, mas existe da mesma forma, interfere, se manifesta, é presente. E Sim. aí que começou esse boom na minha vida, né? E aí começou o primeiro livro, que foi O Novo Olhar, que é dele. Esse segundo é meu, mas ideias dele, eram palestras que ele me passava, palestras que eu acabava no próprio espaço meu realizando com os filhos de santo para assistência, para o público, e aí consegui colocar também isso num livro, e aí esse terceiro que é o Presença, que ele falou, não, agora é um livro diretamente meu, trazendo para as pessoas presença, que é o que chegou hoje para que possamos ter essa conversa, né? É. Para a gente ainda não entrar exatamente no termo presença, você fala também, o livro fala a respeito de tempo e espaço, e tempo, o tempo, de certa tempo e silêncio, mais ou menos assim, Sim, tempo e sim. silêncio, É. né? Num momento em que nós estamos assim, num mundo muito barulhento, não é? O Claro. silêncio, você não, parar para meditar, parar para refletir, parar, simplesmente Sim, parar um sim. momento, né? Porque também a gente não faz mais isso quase por causa que o tempo é curto, não tem o tempo para as coisas. Como é que o livro trabalha esses dois temas do tempo e do silêncio? Bom, a primeira coisa que ele traz como questionamento é o quanto nós buscamos distrações externas justamente para não olhar para dentro, para não reconhecer o que realmente lá dentro importa, que faz sentido, que te convida, que chama para esse autoconhecimento, para essa reflexão. Então a distração, esse barulho externo, muitas vezes, é justamente uma fuga. Então, esse livro, para mim, ele foi tão significativo porque ele mostrou o quanto a gente foge o tempo todo das questões verdadeiras, de olhar para a gente, de reconhecer nossos defeitos, nossos potenciais, valorizar virtudes que temos como habilidades, mas que não olhamos, porque muitas vezes temos até medo de reconhecer, bom, eu tenho essa deficiência, eu preciso melhorar isso, eu preciso olhar para aquilo. Então hoje esse barulho externo, ele se tornou muitas vezes até uma alienação. É uma forma de eu estar alienado e não reconhecer exatamente aonde está essa base, aonde eu preciso realmente focar, ter disciplina, porque disciplina é fundamental nesse momento. Por isso que hoje as pessoas elas têm muito medo do silêncio. O silêncio é muito importante, né? E aí as pessoas começam a entrar em uma certa, numa crise, até muitas vezes não só de identidade, mas uma crise de reconhecimento. Por exemplo, vou dar um exemplo mais ou menos que, claro, o livro não traz, mas é uma forma em que eu entendi também essa mensagem dele. Muitas vezes nós lutamos e brigamos o tempo todo por questões externas, enquanto muitas vezes elas são internas. E muitas vezes, com isso, nós pensamos ou acreditamos que somos impotentes, que somos incapazes, que somos totalmente sem força para lidar com aquilo, e isso abaixa a nossa autoestima, a nossa segurança. Então, por exemplo, aquela pessoa que morre de solidão, faz festa todo final de semana, tá com gente em casa o tempo todo, chega em casa já liga para alguém. E aí ele tá naquele meio de 200 pessoas todo final de semana, ele olha para aquela mesa lotada e ele se sente ainda sozinho. Ele se sente aí naquela solidão, não a solitude que tem. Aí, de repente, ele vai ler um livro, ele faz uma terapia e descobre que aquilo era um gatilho emocional, porque, por exemplo, os pais tinham que trabalhar e ele tinha que ficar sozinho, não tinha opção. E ele perdoa os pais, entende que naquela situação tinha que trabalhar para pagar as contas, levar comida para dentro de casa. Ele perdoa, acabou. Ele fica 3, 4 semanas sem ver ninguém. Ele não sente uma crise de solidão.
Porque ele aprendeu a lidar com algo interno, enquanto a vida inteira ele lutou contra algo externo. Então, o que é legal desse livro, nesse exemplo, fica muito claro. Ele mostra que muitas vezes você está a vida inteira lidando com uma fragilidade, com uma debilidade externa, e você não consegue alcançar, muitas vezes, aquela solução ou aquele resultado, e isso faz com que você se sinta, enfim, infalível, impotente, incapaz, totalmente inócuo dentro de uma situação. E aí ele vem e mostra, não, na verdade a abordagem sua está errada. Olha para dentro, é um problema interno. Então isso ele deixa muito claro, a questão do quanto internamente temos que olhar, porque muitos problemas são internos, e muitas vezes resolvemos de modo externo, vice-versa. Às vezes é uma coisa externa, você tem que se posicionar, você tem que impor limite para a pessoa, é até aqui, daqui para cá não passa, é um espaço meu, é tóxico, você acaba invadindo um espaço que eu não te dei. Só que aí você fica mudando internamente mil coisas e não consegue. Isso a gente vê muitas vezes em relação dentro de casa, com marido, mulher, esposa, filho. Então, quer dizer, isso é muito claro. E acho que esse livro, ele tem esse convite de você olhar e conseguir ter um certo discernimento melhor, conseguir apurar melhor e reconhecer, bom, talvez eu não seja tão incapaz quanto eu imagino. Talvez a minha abordagem deste problema está sendo equivocada, entende? Vamos entrar no tema principal do livro, Vamos. que está aqui uma frase fantástica, que presença é o milagre de habitar por inteiro o instante onde a vida acontece. Então, explique melhor para nós o que é esta presença. Olha, nesse livro você vai entender que a presença ela pode ser uma conversa com uma pessoa maravilhosa, fantástica, um café que você toma, um bolo de fubá que você está comendo com um amigo. A presença é um instante. É justamente nesse momento que nós não estamos sendo roubados, não estamos deixando com que a nossa consciência ela fuja, que haja essas distrações externas e, de certa forma, a gente perde aquele momento. Porque muitas vezes aquele momento é único. Não tem como voltar. No entanto que muitas vezes até o plano espiritual, os nossos mentores, amigos em geral, ele não tem tanta preocupação daquilo que a gente perde. Porque muitas vezes aquilo que a gente perde, a gente pode conquistar 10 vezes melhor lá na frente. Mas e o que a gente deixou de ganhar? E aquele tempo em que muitas vezes se perdeu e não tem como. Então é engraçado, porque a gente briga o tempo todo, luta, ganha dinheiro para conquistar as coisas. Só que essas coisas, elas não devolvem esse tempo. E muitas vezes a gente perde justamente aquele momento. Quantas vezes passa um tempo, alguma coisa, e depois a gente olha e fala, putz, talvez eu vivi um momento tão especial da minha vida, mas eu não estava ali. Minha cabeça estava numa outra preocupação, num outro lugar, e eu perdi aquele momento justamente por ansiedade, por medo de alguma situação, e eu não reconheci, eu não soube valorizar justamente esse instante que a vida acontece, nesse instante que o espírito tá. Então, sabe aquelas pessoas que chegam e falam, nossa, essa pessoa tem uma presença de espírito? Parece que a pessoa chega, ela tá intensa ali, ela está ali, ela não tá com a cabeça num lugar, tá com a preocupação no outro, tá pensando. E o convite justamente desse livro, que a intenção surgiu justamente pelos atendimentos que eu tenho, pelas pessoas da minha volta, que elas não estão ali, é um corpo vazio. Você vê que é mil coisas, é a cabeça no outro, é o pensamento no outro, é o sentimento no outro. E aí você começa a olhar e ver que o espírito quer uma coisa, a mente quer outra, o emocional quer outra, o corpo quer outra. É um desencontro entre os corpos que muitas vezes, claro, para onde vai? Aonde é esse norte? Se automaticamente eu me perdi dentro desse mundo extremamente multifacetado que eu sou. Então é justamente tentar alinhar. Se o teu espírito quer alguma coisa, a tua mente deve estar olhando para a mesma direção. O teu físico, a mesma coisa, porque você sabe que em alguns momentos você vai ter que ter disciplina, você vai ter que lidar com situações complicadas, em que o corpo vai buscar o mais fácil, o caminho melhor, mas nem sempre é o que você precisa. Então eu brinco que é um alinhamento, não só de todos os seus corpos, mas é um equilíbrio. Ele te dá realmente o equilíbrio e um senso de direção para que você entenda que ser presente no mundo é justamente reconhecer o milagre que ele fala mesmo, que é estar habitando aquele instante, aquele momento. Porque ao eu lidar com isso e aprender, porque eu tô aprendendo, não sou superior nem melhor que ninguém, tô na mesma luta que todo mundo, aprendendo que todo mundo. Meu único que eu brinco, meu único privilégio, privilégio que eu tenho é de poder ter um pouco de informação antes, mas que vai ser divulgado e as pessoas vão ter. Então, eu só fico sabendo um pouco antes. E uma das coisas que ficou muito claro para mim dentro desse livro, que depois eu vim entendendo e percebendo com a presença, eu reconheci que o plano espiritual, os orixás, em geral, a natureza, Deus, quem quer, qualquer crença que a pessoa tenha,
ela não trabalha pela inutilidade. O inútil não existe. Tudo que você vive é a melhor condição e a melhor conjuntura que Deus encontrou para que você dê o próximo passo na sua evolução. O que você está vivendo com as pessoas que estão à sua volta, com as dificuldades que você tem, com os filhos que você tem, com o esposo, o marido, a atual situação, o momento, a época, é a melhor conjuntura que ele encontrou para que dentro dessa experiência e dentro dessas condições você dê o próximo passo na sua evolução. Ou seja, não só o inútil não existe, mas não existe o vitimismo, o sofrimento. Ah, estou sofrendo porque estou sofrendo. Não. Tudo é pedagógico. Existe um valor de autoconhecimento para que você aprenda com essas pessoas, com essa situação. Porque o sofrimento por sofrimento, ele é inútil. A gente acabou de sair de uma pandemia, as pessoas se tornaram melhores só porque sofreu, não. E sim aquelas que conseguiram utilizar esse sofrimento para que usasse justamente como uma alavanca, como uma catapulta, para justamente estimular uma potência de autoconhecimento. Mas para isso você tem que sair do vitimismo, você tem que sair da falsa modéstia, você tem que reconhecer o que realmente precisa mudar. Porque não adianta você ter a informação se você não tem a formação. Se você não transforma aquilo dentro de você e utiliza aquilo como meio de conhecimento para que você possa ir além. Não adianta nada, você tem o conhecimento, mas não usa. Ou seja, então você não usufrui daquilo que tem, entende? Essa presença real, no momento em que as coisas estão acontecendo, naquele momento em que eu estou vivenciando aquilo tudo, esse exercício, ele pode facilitar, melhorar o nosso futuro? Eu acho que talvez seja, claro, puxar a sardinha um pouco pro meu lado, acho que talvez seja, no momento que eu consiga encontrar, talvez seja, acho que um dos únicos caminhos, o ser presente. Porque nós temos distrações o tempo todo, sabe? É uma necessidade da curtida, é a necessidade de ser visto, de ser reconhecido, é aquele busca o instante, que é o Instagram, é o instante, é o momento. Então tudo corre contra o tempo. Mas aí as pessoas elas ficam presas nessa idade, nesse tempo cronológico. Às vezes, por exemplo, às vezes tem uma pessoa que você não encontra há 10 anos. Aí você encontra 10 anos depois essa pessoa, e aí, como que você tá? Reclama das mesmas coisas, tem os mesmos problemas, os mesmos medos, vive pelas mesmas coisas. Aí você olha e fala, meu Deus, como que essa pessoa tá igual? Aí você vê uma pessoa que faz um ano que você não encontra, aí você encontra ele aí, fala inglês, fez uma viagem, escreveu um livro, mudou, todo, você fala, pô, pra quem realmente o tempo passou? Então você começa a perceber que para aquela pessoa o tempo fez uma diferença e o tempo não é o mesmo. Porque para um ano e outro para 10, quantos relacionamentos? Às vezes tem pessoas que você tá 20, 30 anos com uma pessoa, não mudou nada. Agora aquela pessoa que às vezes chegou na tua vida em 3 meses, foi um furacão na tua vida, mudou tua vida, trouxe isso, fez você entender, mudar, acontecer, te ensinou a olhar a vida a partir dos olhos dela, e você mudou, então, ou seja, então não é só o tempo, mas o significado que as pessoas também acabam tendo. Então acho que hoje a presença talvez seja acho que um dos únicos caminhos que consegue te dar uma realidade, te mostrar, tirar da ilusão, colocar você com o pé na realidade, no chão mesmo, para que você possa olhar para o presente. Porque qual que é um dos grandes segredos da vida? É justamente você interpretar a realidade enquanto você está vivendo. Eu interpretar daqui 10 anos é fácil. Eu olhar para o Bentinho hoje e falar, por exemplo, que o racismo é um absurdo, ok, não tem como. Mas talvez se eu tivesse em 1600, Brasil colônia, como seria talvez a minha opinião? Dentro de um contexto, talvez eu não teria essa visão, porque eu estaria extremamente contaminado pelo aquele meio. Hoje, graças ao conhecimento, à informação, e depois que passou, eu consigo ter um ponto de vista. Então, acho que o livro, ele traz isso. É mostrar para você o quanto o segredo é você interpretar a tua vida enquanto você está vivendo. Talvez o maior exercício hoje seja realmente esta presença, porque Sim. nós temos tantas coisas para conseguir fugir dessa presença. A internet, as diversões, as distrações, é muita informação e pouca formação. Sim. Então a gente acaba. E nunca tivemos tanto Nunca conhecimento e tivemos informação tanta como hoje, né? E cada vez estamos mais ignorantes e burros. Exatamente. Então, o que está valendo essa quantidade, essa multidão de informação que a gente tem, Sim. se a gente não está sabendo o que fazer com isso? Você mesmo chegou a comentar comigo que hoje as crianças As parecem que são crianças, mais ignorantes tem do uma que... pesquisa que mostra que os jovens de agora, os adolescentes de agora, serão, durante toda a sua vida, mais burros que seus pais. Olha, Por quê? Porque os pais
eles tiveram atenção, no pouco que eles tinham de informação, eles tinham atenção e captaram aquilo, trouxeram para dentro deles, interiorizaram aquele aprendizado. Mas hoje é tudo tão rápido, tem que durar 1 minuto, menos de 1 minuto para que você veja, Claro. né? Então, o que você vai absorver em 1 minuto? Sim. Nada. Mas Então, a pessoa está sim. distraída fora da realidade e não vivendo, e não aprendendo, e não evoluindo. Sim, Então, a sim. mente não vai evoluir também. E não é nem só isso também. Tem uma coisa, eu acho que até, claro, é complicado comentar aqui dentro de um podcast, mas acho que é importante falar, porque eu acho que nesse momento nós somos vozes justamente que tá levando ao escrever um livro, trazer o conhecimento, eu acho que temos uma bandeira também a defender. Sim. E por mais que isso possa parecer algo muitas vezes difícil de lidar, porque muitas vezes acabamos entrando, claro, numa seara um pouco mais difícil, mas eu acho que temos esse compromisso com isso. Hoje, a questão cultural é muito difícil. Isso é muito complicado. Por exemplo, nós vivemos hoje uma sociedade onde o mais inteligente, o intelectual de uma sala de aula é o nerd, é zoado, é caçoado, é tirado sarro, é colocado de escanteio. Enquanto aquele que é o que gosta do funkzinho, aquele que é o popularzinho, mas é o burro, ele é visto como reconhecido e valorizado. Então, olha que ponto sabe, distorção de valores que chegamos aonde hoje o inteligente, ele é visto, ele é ridicularizado. Essa distorção, se a gente for entrar nela, em todas as camadas da cultura, do conhecimento, da sociedade, parece que o mundo está do avesso. Está do avesso, exato. Pode ser que eu esteja enganada, mas para mim, na aparência geral, o mundo está do avesso. Sim. Porque estamos valorizando o que é menos o que menos tem valor é aquilo que nós estamos valorizando. Exato. Né? Por isso que é tão importante podcasts como esse, né? É muito porque nós estamos levando uma bandeira, estamos mostrando a gente não é assim, sabe? Vamos mudar. É uma mudança de consciência. Por isso que eu sempre acredito que toda mudança na vida, no mundo, em tudo, ela se dá através da mudança de consciência, do ponto de vista. Porque muitas vezes hoje as pessoas elas reconhecem que a natureza, muitas vezes, ela trabalha somente pela meritocracia. Enquanto, muitas vezes, ela dá muito mais valor ao despertar do que a meritocracia. A gente olha para nossa realidade, quantas pessoas boas eu conheço hoje que estão toda danada, complicada, e a gente falou, pô, mas uma pessoa tão boa, não devia estar passando por aquilo. E, às vezes, uma outra pessoa que é um pária da sociedade, uma pessoa completamente tóxica e destrutiva, tá bem, tá tranquilo, e aí muitas vezes a gente se questiona, e acho que muitas perguntas vêm a um babalorixá, uma espiritualidade, como isso pode acontecer, como que a natureza, cadê a justiça divina? E aí eu trago justamente à luz isso. Bom, gente, isso mostra o quanto essa ideia de meritocracia, que querendo ou não a ideia judaico-cristã trouxe, é totalmente equivocada, porque você está reconhecendo através do exemplo, na sua própria vida, que a natureza não age dessa forma, mas ela age através do despertar. Se ele despertou, mas utiliza aquilo de modo equivocado, tudo bem, mas é um despertar. Se ele se fez de inteligente e aproveitou de ignorantes, ele tem um preço a pagar. Mas ele é inteligente. Ele despertou para alguma coisa e conseguiu. Só que aquele velho ditado que diz hoje, né? Quando hoje a gente acaba tentando safar o lobo, né? Ou a gente sacrifica a ovelha, né? E é o que hoje a gente acaba vivendo, né? As pessoas hoje elas querem livrar o lobo de uma situação, mas quem está sendo sacrificado o tempo todo é justamente essas ovelhas, né? E tudo isso que você está falando tem a ver com algo que o livro desmistifica. Sim. Qual é a mentira, né? Uma mentira que o livro apresenta abre os olhos das pessoas. E eu gostaria que você falasse sobre isso também. Mas eu acho que tem muito a ver com o que nós já falamos aqui. Sim. Mas algum complemento talvez tenha em cima desse... Qual é a mentira, então, que nós estamos tratando como verdadeiro? Eu acho que a mentira principal desse livro é busque fora. Que é o que ele desmistifica, ele tira. Ele diz, não é fora. Você pode continuar buscando, indo atrás. Tudo bem, pode ser, claro, conhecimento, informação. Mas essa busca frenética por algo de fora é como se você tivesse uma sede que nunca vai saciar. É aquela sede que você vai continuar com fome, você vai continuar com sede e buscando. Porque você vai buscando tanto externamente isso que... Claro, te dá um gole d'água, mas não mata a sua sede. E você continua nessa busca. Por isso que o Presença, nesse momento, o livro, o nome Presença, é justamente o olhe para dentro. Começa a reconhecer que essa busca, ela não tem como. Fora, claro, ela pode te dar elementos, ela pode trazer para você
muitas vezes dicas, ideias, ela pode desmistificar algumas coisas, mas essa resposta, esse conteúdo, você encontra no exato momento que você começa a interiorizar, a reconhecer esse autoconhecimento, essa busca. Porque as pessoas, elas esquecem que o processo de iluminação, o que que é? Ah, eu quero ser um ser iluminado. Um ser iluminado, um ser lúcido. Iluminação tá ligado à lucidez. Então, uma pessoa iluminada é uma pessoa lúcida. Enxerga melhor, vê melhor, reconhece melhor, age melhor, aconselha melhor, é mais Interpreta assertivo, melhor. interpreta melhor. Exatamente. Então, olha o quanto o processo de presença, ele te conduz a um processo de lucidez. E aí as pessoas entendem a diferença entre o famoso brilhar e iluminar. E quem brilha, brilha por vaidade, por orgulho, e apenas brilha. Quem ilumina, ilumina a si e todas as pessoas que estão à sua volta. Entende? Entende esse processo de iluminação que está totalmente ligado, enraizado, numa certa sincronicidade com o processo de lucidez. O que é uma pessoa lúcida? É uma pessoa totalmente desperta. Uma pessoa que acordou, uma pessoa que reconheceu, conseguiu sair desse, sabe, dessa ilusão que vive, é um entorpecimento, né? Desse sufoco, né? Exato. Deixa a gente sufocado. Olha, eu tenho que abrir, eu tenho que ver, mandar o recado, o e-mail, Claro. tudo. Deixa a gente atordoado. O que eu vou acudir primeiro? Sim. Então, assim, nesse sentido, a tecnologia é é um auxílio para nós. Nós estamos aqui conversando e estamos tentando, de certa forma, levar para uma população algo que é mais importante do que talvez elas tenham visto até agora, né? Uma informação que elas ainda não tiveram. Por outro lado, a tecnologia também nos distrai. Claro. A gente fica distraído o tempo todo com a tecnologia. Sim. Então, assim, a tecnologia, no geral, na sua opinião, ela mais ajuda ou mais atrapalha? Então, essa pergunta é difícil, porque eu acho que depende o momento, depende a pessoa, depende o como ela utiliza. Porque ela tanto pode ser prisão, como ela pode ser ponte. Ela tanto pode contribuir para que você tenha acesso a informações maravilhosas que vão ajudar e que vão alimentar essa tua necessidade, essa busca, ou vai te alienar, ou vai ser essa fuga. Claro, no celular você consegue às vezes ter noção de quanto tempo você fica em cada aplicativo, né? Uma vez eu fui pegar isso para ver, e aí você consegue ver o quanto muitas vezes você fica em aplicativos vendo coisas completamente desnecessárias, coisas que depois você fala, e aí? Você ficou 3 horas vendo isso, mas o que isso foi bom? O que isso contribuiu? Isso ajudou em quê? Você lembra de alguma coisa disso? Não. Ou seja, parece que é uma distração, parece que é uma necessidade de um entorpecimento que as pessoas buscam, como se fosse uma droga, que sabe, sai da realidade, eu preciso sair daquela realidade, como se justamente a realidade fosse algo ruim. Por isso que o livro ele traz a ideia do quanto é importante você lidar com uma quantidade muito mais, podemos dizer, de informações, mas que você consiga reconhecer qual é a qualidade dessa informação. Então, para mim, mudou muito, e as pessoas que já leram esse livro, o feedback foi justamente isso. Porque, olha que coisa curiosa. As pessoas, elas têm... muitas chegam até mim, reclamam, falam, nossa, mas a minha mente não para, a minha mente é o tempo todo, é 24 horas por dia, o tempo todo, eu não consigo parar. Eu olho para a pessoa e falo, que bom que a sua mente é dessa forma. Vai saber o quanto tempo, quantas encarnações, ou a necessidade que você teve para justamente conseguir ter uma mente tão desperta e um poder de movimento intelectual a esse. Então, se você quer diminuir a sua mente, só existe uma solução, morte. Não tem como. Se você quer uma mente parada, somente a morte. O cérebro para, acabou e tudo bem. O problema não está na quantidade de pensamentos que você tem, mas na qualidade de pensamentos que você tem. Você só vê besteira, você só escuta política, guerra, problema. Você está sendo bombardeado o tempo todo por tantas informações negativas, de problemas, sem soluções, que isso não tem como, na tua vida, gerar não só uma toxicidade, mas criar para você uma vida totalmente, uma qualidade de vida péssima. Então, quando você percebe que bom que eu penso, que bom que a minha mente ela é a todo vapor, ela não para mesmo, mas deixa eu começar a criar uma qualidade de pensamentos melhores. Deixa eu começar a restringir um pouco isso. E esse livro tem algumas técnicas também. Então, ele ensina algumas técnicas de como você controlar isso, de como você educar a tua mente a saber separar, ter um discernimento melhor, se até diplomático diante de algumas situações, onde você consiga
É lidar com isso e entender o quanto é importante eu filtrar esses pensamentos, essas informações externas que a tecnologia traz, que o conhecimento traz, que a vivência, que todas essas informações vêm. Então, essa disputa também interna até que ponto cada parte tem mais peso internamente, externamente, se dá a partir do momento em que eu começo justamente a separar. Separação, né? Do joio do trigo, né? O que serve não serve, né? Agora eu vou brincar com você. Aquela pessoa que te responder assim, eu não tenho tempo para ficar exercitando a minha mente para essa presença. Eu não tenho tempo para isso. Eu tenho que pensar em ganhar dinheiro, eu tenho que pensar no meu futuro. Não dá para eu ficar exercitando a minha mente nesta presença que você está mantendo, que você está indicando que é o ideal para nossa mente. O que você diria para uma pessoa nesse sentido? Que ela continua fugindo. Ela não quer realmente essa mudança. Porque essa mudança, para ela, de certa forma, ela está no piloto automático, ela não vai desligar, né? Ela não quer desligar. Ela não vai desligar. Ela não entende justamente por quê? Porque ela não teve essa experiência para ver o quanto é boa. Como o silêncio é barulhento, por exemplo, né? Quanto barulho há dentro de um silêncio, que a sua mente começa a se reservar para um tipo de pensamento mais elevado, de melhor qualidade, até a concentração melhora. Sim, tudo, né? Tudo melhora, né? E você começa a ser mais seletivo naquilo que você dá a sua atenção. E isso obriga a mudar, né? Isso enriquece a sua vida, você começa a perceber que aquilo está dando mais, você está se sentindo melhor por dentro. Sim. Né? O problema é quando isso também vira objetivo. E aí pode ser um problema. Então eu vou fazer isso porque as consequências serão positivas. Porque vai valer a pena, porque eu vou ganhar mais dinheiro, porque eu vou fazer... Aí usando por fins... Pode até no começo ser legal. Porque nesse caminho você começa a descobrir que não é bem assim. Então, às vezes, essas pessoas que usam até como... então eu vou fazer essa presença porque eu vou me tornar um ser humano melhor e, consequentemente, vou ganhar mais dinheiro, vou ser desperto. Toda pessoa que começa com isso, eu sempre incentivo. É isso aí, vai mesmo. Porque no meio do caminho ela descobre que este objetivo final é totalmente equivocado. Ou seja, ela está buscando por um princípio que, conhecendo essa presença e olhando para dentro, ela descobre que o quanto, meu Deus, não é esse o objetivo. Não é para os fins, no sentido, mas é como uma criação de eu me tornar um ser humano melhor. A gente não precisa pensar assim, eu vou me transformar num Buda, eu vou fazer isso para me elevar tão espiritualmente que eu fique... Durante toda a história da humanidade, houve pessoas que se destacaram realmente, né? Pessoas que a sua história de vida até hoje ela permanece, ela está aí, né? Sim. E são exemplos. Sim. Né? Então, não é bem isso que está se querendo propor. Está se querendo propor uma melhor qualidade de vida. Sim. Não é isso? Nesse sentido, a gente pode dizer que o seu livro é prático ou é um livro religioso? Eu acho que ele é prático, porque ele mostra que você pode fazer isso no dia a dia, tomando uma água, apreciando uma paisagem, conversando com um amigo, tomando um café. Então, ele é prático justamente porque ele desmonta a ideia de que você vai conseguir encontrar e estar em relação com esse sagrado somente dentro de um templo, seguindo uma religião, seguindo um dogma ou seguindo alguma coisa. Então, primeira coisa, ele desmistifica essa ideia, que é algo fantástico. E segundo, não diria que ele é religioso, diria que ele é espiritual. Porque dentro dessa espiritualidade, ele faz você questionar o quanto muitas vezes a espiritualidade é um rótulo. A religião é um rótulo. Mas a espiritualidade é o conteúdo. Então, é aquilo que vai justamente incitar esse autoconhecimento sem aqueles rótulos que muitas vezes uma religião prega, de que uma ideia traz, e faz com que você acaba se alienando. Porque o livro ele é muito prático nesse momento. Nenhum espírito cresce amarrado, castrado, preso, algemado, ofuscado. E ele quebra essa ideia. E quando você está preso dentro de um segmento, preso dentro de uma ideia, automaticamente você acaba evitando também essa liberdade, esse crescimento, que é aonde você pode realmente ir além, dar um passo à frente, descobrir. O que é o descobrir? É o tirar o que é coberto. Só que se você está preso dentro daquelas condições, daquelas leis, daquelas regras, daqueles dogmas, ainda assim você é um ser limitado. Então o seu conhecimento é limitado. O Bentinho fala uma coisa que é muito, muito, muito curiosa e um ponto de vista
o que eu gosto muito do Bentinho, e acho que você que vai ler esse livro, você vai entender isso. Ele traz as questões mais difíceis, mais complicadas, da forma mais simples possível. Então, aquilo que é muito difícil de explicar, ele escancara de um modo tão simples que você fala, como eu não vi isso antes? Então, é muito legal. Ele traz a ideia que religião, nesse sentido, ou a própria espiritualidade, entrando um pouco, perdendo um pouco essa distinção entre elas, é uma janela. Toda janela, ela está em direção ao céu. Então, cada uma enxerga o céu a seu modo. Uma vê com grade, outra vê redonda, outra vê quadrada, uma vê menorzinha, outro consegue enxergar uma janela maior, algumas têm cortina, outras têm plantas, flores na frente, outras têm vidro, outras têm persiana, mas todas em direção ao céu. Então não importa qual janela você está olhando, você está olhando em direção ao céu. Alguns conseguem ver pequeno, outros enxergam o céu grande. Então a religião, independente qual seja, todas as religiões, elas mostram o céu. Ou seja, ela te dá uma visão desse espiritual, de Deus, do divino. Agora, cada um vê através de um modo, de uma forma. Mas todas estão em direção ao céu, todas mostram o céu. Então, por isso que, ao você criticar uma religião, automaticamente você está criticando a sua. Ah, mas a minha, o ponto de vista é o correto, então não é. E aí é onde começa a gerar essa confusão, esse atrito e essa busca entre um critica e faz e acontece. E nesse livro ele também desmistifica essa ideia da gente entender. Por isso que eu participei de várias coisas. Assim, fiz o caminho de Santiago, de Compostela, fiz o caminho inteiro. Além de Santiago, fui além, fui até Finisterra, sabe? Fui para Irlanda, fui para Machu Picchu, no Peru, fiquei um tempo lá, Espanha, na Galícia. Então, ou seja, fui para Assisi, na Itália, conhecer ali. Assim, rodei, sabe? Muitos lugares, porque eu acho que o conhecimento ele tá em todo lugar. É. Se eu tenho preconceito, não quero conhecer o candomblé, porque lá mata bicho, porque lá tudo bem. É uma religião tribal. Mas se você tem esse preconceito, você está deixando de ter um conhecimento. Ah, não quero saber de religião antropomórfica, Ganesha, sabe, uma cabeça de elefante num corpo. Tudo bem, é um preconceito que você tem. Mas saiba que você está deixando de conhecer uma janela que mostra o céu através de um ponto de vista. Então você, através do seu preconceito, você está deixando de ter mais uma sabedoria além. Então, esse livro, além disso, ele é legal, por isso que eu falo, ele é um livro que ele não é religioso, ele é espírita, no sentido espiritualista, porque ele mostra o quanto a espiritualidade ela tá em todas as vertentes, em todo mundo que consegue olhar o sagrado e trazer a sua própria visão ao mundo, é um acréscimo. É algo a mais que ele trouxe. Ele trouxe ele descobriu e tirou uma parte do pano, entende? Ninguém tem a verdade absoluta, ninguém possui a verdade absoluta. Então, Então, a Bentinho, primeira coisa o que sim. a gente talvez tenha que entender é a tolerância e o respeito. Sim. Isso que você falou, Bentinho, ele fala exatamente isso. Toda verdade, ela é absoluta, mas ao nível da sua consciência. Também. Ele fala bem Claro. isso, e é isso. Quando você muda o nível, quando você Acabou. vira a chave, aquilo não é que aquilo perde o valor, mas você vê por uma outra janela, com uma outra importância. Sim. Né? Então, assim, nesse momento em que nós estamos aqui, acho que a base é a tolerância. Sim. E o respeito. Eu professo a minha fé e cada um professa a sua fé da sua forma. Exato. Então, essa tolerância vai diminuir muito a iniquidade no mundo que nós vivemos. Só Assim isso. espero, Vai diminuir muito. É só Sim. começar com a tolerância. Claro. Não é? Assim espero mesmo, porque hoje em dia tá difícil Tá isso, né? É difícil, complicado. né? É bem complicado, né? É difícil. E você falou sobre a maior mentira. E qual que é o maior inimigo dessa presença? Eu acho que é a distração mesmo. A distração, Eu né? acho que não tem outra forma. É essa fuga de si mesmo. É. E as pessoas, elas estão o tempo todo buscando. Muitas vezes elas procuram a informação, mas muitas vezes, não sei se você já percebeu, às vezes a pessoa ela quer porque quer a todo momento uma informação. E aí, quando ela recebe essa informação, é muito para ela. Não sei se você já lidou com pessoas, já teve que lidar com pessoas que justamente vivem esse tipo de situação. Não porque eu busco, porque eu quero. Aí parece que Deus fala, você quer? Tó. Aí dá, aí a pessoa, não, mas é demais, eu não quero. Então, é o tal do vamos customizar a realidade, né? Eu quero, mas eu quero menor, maior, Sim. colorido. Eu quero do meu jeito. Sim, então, sim. você não está buscando a verdade. Você quer a está tua buscando verdade. algo
que se encaixe dentro daquilo que você entende como a realidade, a melhor realidade, a maior Sim, verdade. exato. Eu busco o Né? que eu quero que alguém fale o que eu quero ouvir, né? Exatamente. É bem isso mesmo. Exatamente. É difícil. E a maior polêmica, então, do livro? Qual seria? Ou a maior polêmica que ele aborda? Polêmica, deixa eu ver. Eu acho que a polêmica que ele traz talvez seja, acho que tem algumas. Talvez a principal delas seja a necessidade de que você externamente você encontre algo que seja momentâneo e você tenha uma falsa sensação, uma falsa noção de que é inteiro e que te completou, enquanto na verdade não. Então acho que uma das polêmicas, e aí a partir daí, claro, ele desenvolve vários tipos. A acomodação, talvez. Acomodação, eu acho que é uma delas. Não quero sair do meu quadradinho, qualquer coisa Exato. assim, né? Eu acho que a busca pelo que o outro pode fazer, então essa expectativa que se cria do outro, então isso a gente vê muito nitidamente em relação, né? Eu busco uma pessoa que vá suprir as minhas necessidades, e aí você tem carências e você acredita que aquela pessoa vai ser responsável por suprir aquilo. Só que muitas vezes você não faz da outra pessoa um amor, você faz da outra pessoa um refém. Ela é um refém de um sentimento mal resolvido que você tem. Então, quando você, neste momento, é autossuficiente, você não precisa de alguém que te complemente, você precisa de alguém que soma. É uma ideia de soma. Eu não quero uma metade, eu quero uma pessoa inteira. Então, acho que isso é um ponto. Um outro ponto que também ele traz muito importante nesse livro é o quanto esse amor que a gente tem, ele está totalmente próximo de uma admiração. Às vezes, se você vai buscar quem você ama, mas quem você não admira, como que fica? Não existe. Não existe, esse amor ele morre. Porque em um determinado momento, aquilo físico, aquela comunicação física que há, ela não encontra uma base que vai justamente sustentar e dar uma condição futura para que aquele relacionamento cresça e seja um relacionamento mais sutil. Porque as pessoas elas nascem dependentes do pai, da mãe para tudo, para comer, para se alimentar, para viver, para aprender a andar. E você vai crescendo e você vai saindo dessa dependência externa. Claro, hoje a gente vê filhos de 30, 40 anos ainda dependentes, seja financeiramente, seja tudo. É normal, ainda mais no mundo de hoje, isso é muito comum. Mas as pessoas esquecem que essa independência, ela não é só física. Ela é emocional, ela é mental, ela é espiritual, onde você não precisa da aprovação, da aceitação, do carinho. Não que você tá, sabe, dane-se pela opinião do outro, mas você sabe o quanto a tua autoestima, por exemplo, ela não depende da opinião do outro. Claro, você vai ouvir uma crítica construtiva, perfeitamente, mas de quem construiu algo. Porque senão não é crítica construtiva. Então você vai ouvir uma crítica construtiva de quem construiu alguma coisa, de quem tem algo a se admirar. Sim. E aí você consegue. Então acho que até uma das polêmicas é quando você reconhece isso interno, para que eu preciso do apoio do outro? Eu vou e faço e acabou. Quantas pessoas, nossa, depois que eu comecei, conheci o Daniel e eu li o livro do Bentinho, eu fiz isso. Nossa, minha esposa faz as coisas e só comenta. Não pede mais informação, mas, sabe, você virou a cabeça das pessoas. Que bom, isso para mim é um elogio. Porque mostrou o quanto aquela pessoa era totalmente independente. E o ser, ele busca a independência. Que bom que ela não precisa de você para tomar uma atitude. Ela conversar, dialogar, chegarem a conclusões junto, legal. Porque os dois vão, muitas vezes, ter que decidir alguma coisa e vão ter que lidar com os problemas. Mas ser dependente é até algo ruim, porque você joga e projeta no outro uma falha sua. Entende? Então, acho que isso é uma grande polêmica, porque as pessoas elas começam a ser cada vez mais independentes e esse processo de individualidade, ele é o processo da espiritualidade, ele é o processo de crescimento, ele está dentro da jornada espiritual. Porque que mãe que é um filho dependente? Então, se formos olhar para Deus como um pai que quer um filho dependente, que não é capaz de se manter, seja fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, As águias sabe? jogam os filhotes pra cair no mundo, assim. Você tem que aprender a voar. Tchum, E vai empurra, embora. empurra para fora do ninho, né? Sim, Para que ele faça exercício para ele poder bater as asas e sair sim. voando, senão ele nunca vai ser ele mesmo, né? Sim, isso eu vi muito na minha casa, né? Assim, até um pouco dessa dificuldade. Eu vim de família italiana, então você imagina, né? Você vai na farmácia, você vai na padaria, já é aquela coisa, né? Parece que você vai estar uma semana fora, aquela coisa. As mamas italianas são muito fortes, né? Protetoras. Exato, então isso é uma coisa que logo de cara eu tive que aprender a lidar, né? É. Sorte que eu tinha
mestre aí, um professor. É, Tipo, não, você vai ter essa individualidade. Como que você vai ensinar isso para as pessoas se você não faz? O exemplo começa com você mesmo, né? é. E aqui, assim, eu estava lendo esses dias livros dos filósofos, né? E a gente vê que eles também tinham essas ansiedades que nós temos hoje. Mas eles conseguiram chegar naqueles pensamentos maravilhosos que a gente admira até hoje, coisas Sim, de muito mais de 1000 anos atrás, a gente continua admirando até hoje a sim, sim. forma de pensar, não é? Claro. Então, dentro desse caos em que nós vivemos, a presença provavelmente deve ser o que é o fundamental mesmo, é o que a gente Sim, tem que acreditar que é fundamental, você estar ligado naquilo que é o mais importante naquele momento. sim, Porque foi sim. assim que eles conseguiram produzir aqueles textos que até hoje nos influenciam, né? Sim, Então, assim, eles também sofriam. A gente fala assim, vocês estão querendo mostrar que não existe mais. Não, o sofrimento vai permanecer, mas é como a gente vai se relacionar com ele, com os conflitos da sim, existência, sim. como a gente vai se relacionar com eles. Você quer continuar sofrendo 100% ou você quer compreender o seu sofrimento, ou a sua dor, ou o seu incômodo interior e Sim. a partir dali passar a ter uma melhor qualidade de vida, né? Então eu acho que essa é no meu entendimento, aquilo que o Bentinho está querendo trazer para o nosso plano espiritual aqui. Sim, sim. Mas para você, qual seria a frase que, assim, sela o livro, aquela que faz com que você quer saber do que se trata? É disso. Acho que é a frase que você leu mesmo. É essa Que daqui. presença é o milagre de habitar por inteiro o instante onde a vida acontece. Eu acho que É, essa frase, tanto que ela é a primeira. Assim que você abre o livro, já logo de cara, já encontra para essa você frase. entender que esse livro ele é justamente sobre presença é um milagre. E é isso que ele quer que você entenda, que é um milagre que você tem à sua disposição e que você não valoriza, É, que você não reconhece, que você não consegue dar a estima é. necessária. E esse livro ele é uma provocação para a nossa situação atual. Total, Total, né? Ele total. está fazendo o avesso, ele está querendo fazer você botar um sinal Sim. vermelho e falar, a partir de agora, por meio de exercícios, Alguns por exercícios, meio de sim, escolhas, sim, né? Por meio de escolha, eu vou desligar o meu celular às 7 horas da noite e só vou ligar amanhã às 7 horas da manhã. sim, Então, é por escolhas, né? Também que você vai exato. fazer isso, Sim, né? sim. E o livro tem uma parte que é um auxílio também nesse sentido. Ele não só faz pensar, mas ele também dá caminhos para que isso ocorra. Bastante. 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 Ele traz muitos desses caminhos. Ele dá essas pequenas sugestões, né? De faça assim, faça assado, mude uma coisa. Por exemplo, é, a forma em que você. Isso é uma coisa que eu mudei na minha vida há muitos anos. Dependendo da tua manhã, é o tom que você dá pro resto do seu dia. Então, se você acorda estressado, você acorda atrasado, você não toma café direito, e aquela correria, você já entra num estado tão negativo, porque eu aprendi com este livro justamente que o que a vida, a natureza, o orixá nos traz é justamente a resposta da frequência que eu estou vibrando. Se eu vibro X, a natureza, Deus me devolve a frequência X. Não tem como ela me devolver a Y. Então, a natureza, Deus, a resposta é justamente a mesma vibração que eu estou emanando. Se eu estou num estado vibracional, é esse estado que vai vir para mim. Então, quando eu reconheço que eu tenho esse poder, então eu vou dar o tom pro meu dia, igual um instrumento musical de corda. Eu dou pum, ele vai bum. Então, acordar, fazer uma oração, tomar um bom café, escutar uma boa música, acender um incenso, fazer uma meditação, não importa. Mas procure dentro da sua rotina, até dentro do seu temperamento. Se você não consegue ali fazer uma meditação, e a sua meditação é dançar, é movimento, então vai dançar. Se você precisa de uma academia, faz uma academia. Mas amanhã, o como você acorda é o tom que você dá para o seu dia. Se você no meio do dia tiver que enfrentar um problema violento, você vai estar já preparado para aquilo, porque você ainda está reverberando aquela energia, aquela vibração. Então isso é uma coisa que ajuda muito, sabe? Eu atendo 4, 5, dependendo até 8 pessoas por dia, assim, muitas vezes é problema o dia inteiro. É gente chegando com problemas, querendo a solução, querendo encontrar. Se eu não tenho um preparo e eu começo no dia já totalmente tumultuado, como que eu vou conseguir olhar para aquela situação e conseguir respirar e ter um certo equilíbrio? Entende? Então, um dos conselhos que ele dá justamente nesse livro é justamente esse.
Então tem muitos outros. Esse é um deles, ó. Começa a programar, a criar um planejamento para o seu dia. E isso ajuda muito. Ajuda bastante. No entanto, que até no final do livro, dá um spoiler aqui, no final do livro tem 2 orações dele. Ah, eu ia falar sobre isso. Eu acho que um método muito bom para começar a praticar essa presença pode ser que seja a oração mesmo, né? Sim, Porque você se desliga para prestar atenção naquilo ali. claro. A oração, dependendo de qual você escolher, ela é rápida. Sim, Ela é rápida, mas já é um exercício bom. Eu consigo ficar 3 minutos, sim, amanhã eu vou conseguir 5, sim. né? É, exatamente. É o E que a eu, gente falou, não é o tempo só, né? é, É a intensidade que você dá, a é, atenção que você dá é, àquele, a presença que você tá é, naquele momento, né? é. Não, tem uma frase, né? Não pensar em Deus não ter tempo para pensar em Deus é perder tempo na vida, alguma coisa assim. Você perde, você acha que acredita que se você perder, se você se dedicar à espiritualidade, você vai estar perdendo tempo na vida. Na verdade, você perde a sua vida quando você não imagina que existe algo que pode Sim, satisfazer nesse mundo, que não seja só apenas trabalhar, cumprir suas obrigações, que existe algo que também possa te exato. aquecer o coração, te tranquilizar, te acalmar. Sim, sim, E isso eu tô falando que eu sou uma pessoa explosiva, eu sou uma pessoa que isso daqui tem que fazer parte do meu dia a dia, sim. como acordar, como você falou, já acordar dando tom para aquele dia. Isso é muito importante. Ajuda muito, né? Muito, 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 Muito. muito, muito. E muitas vezes as pessoas elas entram nessa rotina. Até o bom é porque quando você tá dentro de uma rotina, você tem também um certo controle melhor sobre ela. Porque você Sim, consegue ter uma percepção. O problema é também quando essa rotina vira um problema. Aí eu tenho que fazer isso toda manhã. Aí o dia que eu não faço, eu me sinto mal. Eu me cobro porque eu tenho que fazer. Aí cuidado, aí você fez daquilo também é, uma algema. Você se é, aprisionou. é. Olha, é maravilhoso. Estou adorando. Acredito que vocês também estão adorando essa conversa. É, eu quero dizer também para aqueles que não têm o livro e queiram adquirir, que ele está à venda na Amazon, ele está à venda no site da Editora Hércules, que é o www.editorahercules.com.br. Para aqueles que quiserem conhecer o Daniel, existe o Ilê, né? Existe sempre as festas que são abertas ao Sim, público, sim. quem quiser conhecer. E que eu estou muito feliz de estar com você aqui hoje. Esse livro ele serve demais para mim. Ele traz mensagens para mim, talvez ele traga muitas para vocês também, um enriquecimento na vida de vocês. Queria saber se você tem alguma coisa a mais que você queira dizer, uma mensagem que você queira deixar para o pessoal que vai assistir esse vídeo, né? Acho que a mensagem principal é eu tenho e tive a honra de conhecer o Bentinho e mudou a minha vida, e eu tenho certeza que vai mudar a vida de você também. Isso. Então, conheça, leia, vai ver que é um caipira carioca que fala, assim, das coisas mais complicadas da vida do modo mais simples. Ele brinca, ele traz pra cozinha. Ele não vai falar aquela, sabe? Ele vai trazer pra cozinha, às vezes uns assuntos tão difíceis, às vezes que até para comentar, às vezes é meio complicado, e ele traz de uma forma tão simples, tão simplória, mas ao mesmo tempo tão profunda, com tanto conteúdo. E que bom eu justamente conseguir trazer isso em palavras, né? Ou seja, ser esse canal dentro da psicografia para que possa apresentar ele ao mundo, para que as pessoas possam conhecer. Claro, tem outros, ele já está na minha vida há 20 anos, pelo menos, então eu já vi o quanto ele mudou a vida de muita gente. Assim, mas o poder é dele? Não, o poder é justamente das pessoas. Porque o que ele faz é o contrário do que hoje a gente vê por aí. Ele empodera as pessoas. Ele mostra o quanto as pessoas são capazes, o quanto tem condição, o quanto uma pequena mudança na tua vida tem um poder transformador, incrível. E que às vezes você tá tão preso a algo que você se colocou ali, que você muitas vezes não reconheceu. E ele sim, de forma tão simples, ele tira aquilo, aquele véu, aquela coisa, e olha, é isso que você. Às vezes o que te prendeu foi uma coisa tão insignificante que às vezes é um gatilho que você nem reconhece, que nem faz mais sentido na tua vida. E você tá preso ali de uma coisa de 10, 20 anos atrás, sabe? Deixa pra lá tudo isso. Então, eu gostaria muito que as pessoas sentissem e tivessem essa oportunidade de realmente conhecer o Bentinho, de ver o quanto ele é uma pessoa, um espírito. Eu chamo de pessoa porque ele é tão presente na minha vida que ele se tornou um amigo do dia a dia mesmo, né? Então, acho que isso é para mim sabe quando você tem uma coisa tão que
que você gosta tanto que você quer compartilhar e quer dividir com todo mundo e quer que todo mundo, sabe aquele amigo que você fala, não, quero apresentar ele para todo mundo? É mais ou menos isso. Então, mais uma vez, Daniel, muito obrigada. Eu que agradeço. Estou muito feliz de você estar aqui. Eu que agradeço. Um grande beijo para todos vocês e especialmente para você.